A gente estava conversando sobre isso antes de entrar no ar. Café aqui, eu olhei para a Ana, eu falei, eu não tinha visto algumas coisas ainda, eu falei, Ana, o que é isso? A gente está falando de casos de latrocínio, o roubo seguido de morte. A gente teve 3 nesse fim de semana, gente. Só neste fim de semana foram 3 casos, 2 deles na rodovia Presidente Dutra, romeiros que estavam a caminho Ódio, de Aparecida. ódio isso aí. E eles, a recomendação é não fazer isso, mas a culpa não é deles, a culpa é do criminoso. Mas só para reforçar que há uma recomendação da Polícia Rodoviária Federal para evitar acidente de trânsito, né? Para você não fazer essas caminhadas durante a madrugada. E agora a gente vai ter que evitar por uma medida de segurança também, porque na madrugada do sábado, por exemplo, o PM Luiz Guilherme Crispim de Oliveira foi morto durante uma romaria. Ele estava com 2 primos indo para Aparecida agradecer, Joel, pela gravidez da esposa. Então estava lá fazendo a caminhada, a paisana. Só que ele estava usando um colete refletivo da PM. Já tem 2 filhos. Já tem 2. E ele estava com um colete refletivo que é também recomendado usar. Ele já tinha um da PM, foi com esse. Um bandido numa moto parou do lado deles, abordou para fazer o assalto e quando viu que o cabo Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, soldado, aliás, ele estava com o colete da PM, não pensou 2 vezes. Executou o policial com um tiro no peito e atirou contra as outras 2 pessoas que estavam com ele. O Luiz Guilherme não resistiu e morreu. As outras 2 pessoas foram atingidas na perna, no pé, não correm o risco de morrer. O criminoso fugiu com a mochila do policial, com R$ 800 em dinheiro e a arma dele, que acabou sendo abandonada e recuperada depois. O PM foi enterrado nesse domingo e durante o velório os familiares falaram da tristeza pelo crime, como o tio dele, o Aloísio Aparecido de Oliveira. É um jovem extrovertido, animado, tinha a vida inteira pela frente, né? Infelizmente foi ceifado na juventude, né? Nesse meio do mundo que a gente vive hoje, tem muito atropelos, muitos atentados contra a vida, né? Então a gente não pode falar que a gente não está vulnerável a isso. Nesse momento de tristeza, a gente pede que Deus conforte os nossos corações. Está todo mundo exposto, né? Ninguém não está vulnerável. O Luiz Guilherme estava há 10 anos na Polícia Militar e agora a investigação está em busca de imagens de câmeras de segurança para tentar localizar ali o criminoso por meio do trajeto, né, que foi feito por esse ladrão depois da fuga. O outro caso foi de um romeiro um jovem romeiro que estava a caminho a pé também de Aparecida e acabou sendo baleado num assalto, Joel. Ele tinha 18 anos, estava fazendo o trajeto ali quando foi abordado também por criminosos em uma moto na rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, na altura do município de Canas. Ele também foi baleado, não resistiu e morreu. Os bandidos fizeram tudo isso, tiraram a vida de um rapaz de 19 anos para fugir com o celular dele. Um tiro na cabeça. Um tiro na cabeça. O terceiro caso foi na rodovia Anchieta. E só uma coisinha desses 2, dos romeiros, Ana, que é na mesma região. O PM foi em Lorena e esse jovem aí, o de 19 anos, foi em Canas. Que é perto, né? É do lado, você tem Cachoeira Paulista, na outra ponta ali, seguindo à frente, você tem Lorena e entre Cachoeira e Lorena, Canas. A polícia prendeu 2 caras ali, logo depois de um desses crimes. E eu não descartaria a possibilidade desses 2 serem os responsáveis pelos 2 latrocínios, que mostra um perfil muito cruel, muito né? parecido. Um perfil de quem está pronto ali para atirar. Então, primeiro que eu desejo muito que esses 2 vão para o saco, o famoso saco, sabe aquele saco preto? É onde eu quero ver esses 2 aí que mataram essas pessoas. E segundo, que não dá para não puxar a responsabilidade da polícia para isso. Gente, esse período nós sabemos que as pessoas ficam vulneráveis ali. Não só na Dutra, mas rodovias adjacentes, estrada de terra na famosa Rota da Luz. São lugares em que as pessoas estão caminhando ali e totalmente vulneráveis. Enquanto o cidadão ele está indo em busca da paz, ele está indo para o Santuário de Aparecida para agradecer a Nossa Senhora Aparecida, para pedir algumas coisas, do outro lado tem o vagabundo pronto para fazer o que ele mais sabe, o que ele mais gosta de fazer, que é assaltar, que é roubar. E que se tiver gente em situação de vulnerabilidade,
melhor ainda para eles, mais fácil para eles. Como que a polícia não monta um esquema mais pesado mesmo, sabe? Porque deixar só nas mãos de Nossa Senhora Aparecida não dá, minha gente. Nossa Senhora tem muita coisa para fazer, são milhões de pessoas. Então a polícia ela não deve se furtar ao dever de colocar um reforço policial muito diferente, sabe? Reforço policial no seguinte sentido: se precisar pregar fogo nesses vagabundos, para pregar fogo nesses vagabundos mesmo, sabe? Ninguém suporta mais isso, gente. Vocês vão me desculpar, mas eu puxo sim a responsabilidade da polícia para esse local de vulnerabilidade das pessoas. É você colocar ali um monte de gente no mesmo lugar e deixar essa gente toda à mercê, sabe? Muito fácil para o bandido, muito fácil para os vagabundos, para os marginais. E aí, Joel, outro crime com morte, infelizmente, que a gente teve nesse fim de semana foi em São Bernardo do Campo, num lugar onde sempre acontece a mesma coisa. Via Anchieta, trecho do ABC Paulista, abordagem a motociclistas em motos esportivas, motos mais caras. Muitos aproveitam o fim de semana para viajar nessas motos e foi o que aconteceu na noite desse sábado, pouco antes da meia-noite, na lateral da Anchieta, sentido litoral, ainda na altura de São Bernardo do Campo. De um casal na moto, um casal homem e mulher, um homem de 46 anos e a mulher de 36. Eles foram abordados por dois assaltantes em uma outra moto, é isso que eles fazem, né? Potente também. O garupa desce e leva a moto da vítima. Só que o piloto tentou se desvencilhar dos bandidos e nessa, a moto, ele perdeu o controle da moto, bateu, caiu da moto, foi arremessado, bateu na defensa metálica. A mulher dele foi levada para o hospital com ferimentos leves, mas ele mesmo morreu na hora, na pancada. E os bandidos acabaram fugindo. Quantas vezes eu citei aqui, acho que você vai se lembrar, um caso idêntico de um amigo meu. Amigo, falo com o cara aí toda semana, um cara, gente finíssima mesmo. Não vou falar o trabalho dele para não expor o sujeito e tal. Tava numa moto legal, apaixonado por moto, andando um rolê aqui na região metropolitana de São Paulo, os bandidos chegaram. E como ele estava numa moto mais potente, ele acelerou com tudo a moto para fugir e se distanciou dos caras. Só que como ele estava desesperado, em pânico, para fugir desses caras, no cruzamento veio um carro e bateu. Atingiu ele em cheio. Quase que perdeu a perna. Hoje a perna dele tem um tamanho diferente. Teve que fazer a perna ficou reduzida depois da cirurgia, está ampliando aos poucos o osso, mas ficou meses afastado do trabalho. Hoje ele agradece por não ter perdido a perna, por não ter morrido e quase que perde o emprego. Ficar esse tempo todo longe do trabalho, mesmo não perdendo. Ele é um cara que depende do dia a dia, para ganhar o dinheiro dele. Ficou esse tempo todo aí sem ganhar. E os filhos menores em casa, não com colégio, conta do colégio, a esposa, a família como um todo, tendo que se virar de um outro jeito. E não é possível você se virar de um outro jeito a ponto de você tocar a sua vida de forma normal, né? Demora até se encaixar. E ainda mais então com a pessoa que precisa de auxílio médico ali, né? Os custos sobem muito mais. É um terror. Então veja só, 3 latrocínios, 3 casos absurdos somente nesse final de semana. Assim como todo dia acorda um cidadão de bem pronto para fazer o bem, o vagabundo acorda também e está pronto para fazer o mal. Basta os dois caminhos se encontrarem. Infelizmente.